ter o papel de tratar a doença, que é indispensável. Mas antes de tratar a doença, há que fazer um esforço para a produção da saúde e para a prevenção da doença. Esse esforço tem que ser feito nos cuidados de saúde primária, que estão muito próximos dos cidadãos, que estão distribuídos por todos os municípios do país, por muitas freguesias que estão o mais próximo possível dos cidadãos. E até por uma razão, porque as principais ameaças à nossa saúde no futuro são diferentes das ameaças do passado. Nós conseguimos muito bons resultados até hoje, mas temos novas ameaças que têm a ver com a mudança do estilo de vida das pessoas. As pessoas hoje têm estilos de vida muito diferentes e esses estilos de vida induzem novos riscos para a saúde, diferentes dos riscos do passado. Um em cada 3 adultos no nosso país tem tensão arterial elevada. Isso está relacionado com o facto de comermos mais, comemos proteínas a mais, comemos sal a mais e andarmos a menos. Um em cada 9 adultos tem diabetes mellitus. E tem diabetes pela mesma razão, porque a gente come um pouco demais, porque a gente faz exercício físico a menos. Eu acho que toda a gente sabe isso. Nós hoje andamos todos muito menos do que andavam os nossos pais ou os nossos avós, até porque esta coisa de ter carros e ter outros meios de transporte mudou a vida das pessoas, mudou o nosso cotidiano. A coisa de termos sofás onde nos sentarmos para ver televisão e já nem precisamos nos levantar para mudar os canais, faz com que a gente se mexa menos, é uma inevitabilidade e isso induz novos riscos em saúde e mais preocupante até do que estes números da hipertensão arterial ou da diabetes, 3 em cada 10 crianças, e isto é mais ou menos igual por todo o país, o litoral, o interior, grandes cidades e pequenas vilas, 3 em cada 10 crianças têm excesso de peso. O que revela que há uma enorme mudança, mas nós não podemos olhar para isto com um espírito moralista, porque não é de espírito moralista que se trata. O grande brincadeira da minha infância, juventude, era jogar a bola, mas verdadeiramente nessa altura não havia aqueles, eu tenho uma filha com 10 anos, não havia aquelas coisas extraordinárias que ela tem para brincar sentada, os computadores, aqueles programas todos, aqueles jogos, as Nintendos, as Luísas, sei lá quanta coisa. Portanto, nós não temos que olhar para isto com moralismo, temos é que ter uma atitude coletiva que conduza a uma mudança de comportamento entendida como uma coisa favorável para a nossa saúde. Isto tem que ser feito muito a partir do sistema de saúde primários. E nos cuidados de saúde primários, com a criação das unidades de saúde familiares, nós temos feito um esforço muito grande para melhorar a qualidade dos cuidados de saúde primários e a sua relação com as populações. Eu acho que nos sítios onde já conseguimos fazer essa reforma, isso é muito visível e muito aceito e muito percebido por parte das populações, sendo certo que os ritmos de desenvolvimento da reforma são diferentes de sítio para sítio. Mas isso tem uma causa fundamental, que são os erros que se cometeram no passado em matéria de entrada de alunos para as faculdades de medicina, que nos causam mesmo um gravíssimo constrangimento. Nos tempos em que o PSD esteve no governo, aquela longa década entre 85 e 95, o número de entradas anuais para as faculdades de medicina chegou a ser de 200. Para as 5 faculdades de medicina que havia em Portugal somadas, chegaram a dar-se 200 alunos num ano só. E o nível médio no alvo dos 300 ou 400. Nós, desde que estamos no governo, temos vindo a fazer subir regularmente, já o tínhamos feito no governo Guterres, com a criação das faculdades de medicina na Covilhã e em Braga, e com o aumento já do número de alunos, e fizemos agora muito consistentemente desde 2005. E o número de alunos que entrou para as faculdades de medicina é de cerca de 1.700. Um número que este número é mais do que suficiente. O problema é que nós estamos a viver o drama de que um médico, desde que entra na faculdade de medicina, até que está pronto para exercer num centro de saúde, demora 11 anos para tudo bem. O que é um processo de formação muito lento, mas isso é um processo de formação necessário para que ele possa exercer de forma autónoma uma atividade tão complexa como é o exercício da profissão médica. E nós temos vindo a aumentamos o número de alunos, aumentamos o número de cursos, criamos o curso de medicina do Algarve, criamos o curso que já está a funcionar, está no segundo ano letivo, criamos um curso em Aveiro que vai arrancar no próximo ano letivo. Bem, mas tudo isto demora tempo a produzir efeitos. E um segundo aspecto é que não só os médicos eram poucos, como os que iam para a medicina geral e familiar, como os que iam para os centros de saúde eram ainda menos. Só para um número que tem significado. Em 2002, 2003, 2004, os últimos anos em que o PSD esteve no governo, entraram por ano para a especialidade de medicina geral e familiar entre 110 e 120 médicos. Nos 3 últimos anos, 2008, 2009, 2010 e 2011, que já entraram em janeiro, entraram para a especialidade de medicina geral e familiar em média 340 médicos. Quase por ano. Quase o triplo do que eram os anos de governação PSD-CDS. Claro, voltamos ao mesmo assunto. Os 345 que entraram no dia 1 de janeiro só estarão nos centros de saúde daqui a 4 anos. A especialidade demora 4 anos e só daqui a 4 anos é que nós teremos esses 345. Portanto, nós, do ponto de vista estrutural, fizemos tudo
que era necessário fazer para que daqui a 3 ou 4 anos não haja nenhum problema de falta de médicos e falta de médicos de família. Claro, temos que viver com a conjuntura, não podemos esquecer que a conjuntura é mais difícil que esta, porque estas medidas estruturais que nós tomamos demoram um tempo a produzir efeito e porque, entretanto, estamos confrontados com o facto de que os médicos que se tinham formado em grande quantidade nos anos 70 atingiram a idade em que se podem reformar. Isso já nos cheios, a maior parte dos que se reforma antecipadamente, eu sou médico, portanto posso dizer isto com mais à vontade, a maior parte dos que se reforma antecipadamente não se reforma antecipadamente por causa de alguma medida que o governo tenha tomado. Reformam-se antecipadamente porque podem juntar ao rendimento da reforma o rendimento de fazer a medicina por fora e ganharem mais. Essa é a razão pela qual se reforma antecipadamente, porque nós temos falta de médicos. Voltamos, a pescadinha dá a volta e volta ao mesmo sítio. Voltamos ao sítio, não temos médicos que chegam. Se soubesse que chegasse, eles não se reformariam por razão simples que não teriam possibilidade de somar ao rendimento da reforma um rendimento extra que obtém cá fora. Eu não estou a criticar pessoalmente, eu acho que cada um governa a sua vida conforme pode. Eu estou apenas a constatar o facto, não vale a pena inventar que é por causa de medidas do governo que eles se reformam antecipadamente. Isso é tudo uma história para entreter, não é nada por causa disso. Apesar de tudo, nós temos melhorado muito a qualidade da prestação dos cuidados de saúde primários. E eu acho que muitas pessoas, os que já estão hoje atendidos por USF, aqui em Viseu, no Distrito há várias, na própria cidade de Viseu, muito recentemente em Castro Daire, e os nossos camaradas vai inaugurar o USF em Castro Daire, aqui no Lamego, e as pessoas que estão atendidas por USF sentem a diferença, e no resto dos centros de saúde nós estamos a procurar melhorar, com atividades variadas, com facilidade na marcação das consultas. Há até coisas muito engraçadas, porque há este discurso de que as pessoas mais idosas têm mais dificuldade em lidar com a internet, são info-excluídos, parece que é assim que dizia lá um representante agora por causa desta zanga das declarações das reformas, mas eu acho que nós devíamos olhar para isso com mais atenção. Nós temos agora um sistema nos centros de saúde de marcação das consultas pela internet, que se chama E-Agenda. O terceiro município do país em que há mais consultas marcadas pelo E-Agenda é Moimenta da Beira. Isto não quer dizer que, porque em Moimenta da Beira, entre os médicos e os homens, a comunidade local foi desenvolvido um sistema que ajuda as pessoas idosas nas juntas de freguesia, nas casas do povo, nas associações a marcar as consultas pela internet. Eu acredito que não seja lá o velhinho que marca sozinho, não é? Mas a verdade é que é possível organizar sistemas que me ajudam a fazer isso. E que as pessoas hoje escusam de passar tempos em filas para a porta do centro de saúde e podem fazer marcações por outra. Eu achei que piada esta coisa do terceiro município do país, com o maior número de consultas marcadas pela internet, ser um município do interior onde seguramente a maior parte dos utilizadores são pessoas idosas de certeza absoluta. Eu acho que nós também temos que ter imaginação para criarmos, para colocarmos estes novos instrumentos que o Governo tem tentado montar para requalificar o acesso ao Serviço Nacional de Saúde, para os tentarmos colocar à disposição dos cidadãos, ajudando-os a vencer as barreiras, nomeadamente barreiras tecnológicas, que possam existir. A segunda área que fizemos, e que já foi aqui referida pelo nosso camarada João Azevedo no início, na sua intervenção inicial, tem a ver com os cuidados continuados. Os cuidados continuados são também uma revolução que está a acontecer no país. Era, porventura, o setor onde havia maior falta de cuidados no Serviço Nacional de Saúde. O envelhecimento da população que tem ocorrido, o envelhecimento da população não tem nada de mal. O país tem um problema com a baixa da natalidade. A baixa da natalidade é um problema para o país, tem que ser combatido e resolvido. Mas o envelhecimento da população, essa parte é boa, porque é bom que nós tenhamos todos a expectativa de podermos viver mais uns anos. Acho que ninguém se zangue com isso. Eu, pela parte que me toca, não me zango nada. Fico muito satisfeito com a ideia de que, mesmo em média, já tenho a hipótese de viver mais umas décadas. E agora é evidente que o envelhecimento da população cria novas necessidades para os serviços de saúde. Nós precisávamos de um serviço que ajudasse essas pessoas quando têm determinados problemas, acidentes hospitais cerebrais, ou pneumonias, ou fraturas de colo, febre, ou outras doenças, ajudá-las a terem um espaço de reabilitação, que não deve ser um hospital onde elas são internadas para os casos agudos. Os hospitais para os casos agudos devem resolver o assunto e depois deve haver outra estrutura que ajuda no processo de reabilitação e de recuperação da autonomia. E é isso que estamos a fazer com a rede de cuidados continuados, que começamos a partir do zero em 2006 e que vai hoje em cerca de 6 mil lugares de internamento e atendimento no domicílio a mais de cerca de 7 mil pessoas, portanto uma rede que tem vindo a crescer e que tem vindo a crescer com uma enorme importância, não só pela resposta que os cidadãos precisavam dessa rede, mas porque é também um profundo indutor da economia local. Em muitos municípios, a criação de unidades de cuidados continuados permite a criação de algumas dezenas de postos de trabalho em grande parte qualificados, para animar a economia local e a economia social. E esta rede de cuidados continuados, criada de novo, essa sim tem sido feita em cooperação. Uma parte é pública, outra parte é feita em cooperação com o setor social, Misericórdias e outras IPSS, e uma parte até, embora mais residual, é feita em cooperação da iniciativa privada, associada com o Estado, e demonstrando também aqui que
a nossa ideia não é uma ideia, nós não temos, o Partido Socialista não tem uma ideia preconceituosa em relação à intervenção da iniciativa social e da iniciativa privada. Uma coisa é nós defendermos um modelo de responsabilidade pública na organização dos serviços, nomeadamente dos serviços de saúde, outra coisa é nós aceitarmos a existência de complementaridades com outras atividades da iniciativa dos cidadãos ou de organizações dos cidadãos com os quais nós vivemos muito bem. A terceira área de iniciativa que temos tido tem a ver com o esforço de qualificação da rede hospitalar e do funcionamento dos hospitais. O caso de Lamego é um bom caso para falar disso, porque é um bom local para falarmos disso, porque a construção do hospital está à vista de todos. Eu imagino que eles agora já não conseguem dizer que o hospital não vai ser construído, isso está a ficar difícil. Agora dizem que o hospital vai ser fraquinho, mas a conversa agora é essa. Eles arranjam sempre um tema. Aquilo não há de ser. O hospital vai ser fraquinho. Portanto, aquela coisa que existia cá em Lamego, já pode dizer coisa que uma coisa, era melhor do que o novo hospital que está ali a ser construído. Eu acho que isto, quer dizer, se o ridículo matasse alguns desses autarcas e responsáveis do PSD que iam redondos e iam aumentar as dificuldades do INEM e dar resposta a este é talvez até melhor que o ridículo não mate. O que nós estamos a fazer em Lamego é um hospital para o futuro. Aliás, estamos a fazer esse modelo em vários outros sítios do país, em Amarante, vamos avançar em Faf, em Torres Vedras, em hospitais com o mesmo modelo que são chamados hospitais de proximidade. São hospitais que têm uma ambição, que é tirar partido daquilo que foi a evolução tecnológica da medicina. Nós não podemos construir no século XXI hospitais com a ambição de quando estes foram construídos há 100 anos atrás. Porque há 100 anos atrás a medicina era tecnologicamente tão pouco evoluída que era mais ou menos igual fazer um qualquer complexo em Lamego em Lisboa. Não seria completamente igual, mas a diferença não era gigantesca. Porque a maior parte das coisas não tinham purinão. Portanto, em boa verdade, o que se fazia no hospital era mais ou menos indiferente. Só que o mundo agora é muito diferente. Nós agora sabemos que se conseguimos segregar bem o que deve ser feito ao nível local e o que deve ser feito em espaços mais concentrados, nós mudamos a vida das pessoas e devemos fazer no local tudo o que é suscetível de ser bem feito no local e não devemos fazer no local aquilo que no local não pode ser bem feito. Não devemos fazer. Operar um cancro do estômago ou um cancro do colo ou do reto no hospital do Lamego é asneira. E se o doente for meu pai, não é operar lá, isso pode ter a certeza. Por uma razão simples, porque não há volume suficiente para garantir que a equipe médica em causa tem um treino adequado para fazer aquilo de acordo com a melhor técnica possível. Não é possível. Não é possível. Agora, no hospital de Lamego, podem ser tratadas 75, 80, 85% dos problemas de saúde das pessoas de Lamego e da região envolvente a Lamego. E é para isso que este novo hospital está funcionando. Uma enorme área de ambulatório, com consultas de 14 ou 15 ou 16 especialidades diferentes que vão passar a estar disponíveis em Lamego, dessas especialidades todas. Enorme área de exames complementares de diagnóstico, vai ser possível fazer em Lamego quase todos os exames complementares, os mais normais, tudo o que é radiologia convencional, TAC, os exames cardíacos, a maior parte deles vai ser possível fazer em Lamego, análises laboratoriais, evidentemente, tudo isso vai ser sujeito a ser feito. Cirurgia de ambulatório. A cirurgia de ambulatório representa já no nosso país metade da cirurgia que é realizada. Nós começamos com 22% quando chegamos ao governo. Estávamos muito atrás da média europeia, estamos hoje na média europeia. 50% da cirurgia de ambulatório. E temos a ambição de aumentar para 60%, 65%. Os países mais evoluídos da Europa têm 65%, 70% de cirurgia de ambulatório. Isso quer dizer que, tendo em Lamego cirurgia de ambulatório em boas condições, mais de metade das pessoas de Lamego que precisam de ser operadas são operadas em Lamego. Não precisam de ir para lado nenhum, porque a cirurgia de ambulatório ainda são operadas em Lamego, alguns bem em outros filhos. Porque haverá em Lamego com capacidade excedentária de produzir da cirurgia de ambulatório, internamento, sobretudo internamento para os casos menos complexos, e depois o serviço de urgência que tem que existir, o serviço de urgência que terá um equipamento e terá condições de funcionamento muito melhores do que as que existem atualmente, que aliás não orgulham nada o funcionamento do Serviço Nacional de Saúde, as condições em que funciona a urgência do Hospital de Lamego. Portanto, será um hospital adaptado e depois, naturalmente, as doenças de natureza mais complexa, que exigem uma intervenção tecnicamente mais complexa, serão tratadas em Vila Real e em alguns casos no Porto, como tem que ser, porque é assim que deve ser feito, porque esses doentes possam ser tratados de acordo com a melhor prática médica que nós queremos.